Oi, 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 gente. Boa tarde, quase boa noite ali, ó. O dia tá indo embora. Como vocês estão? Tudo bem? Já temos uma pessoa aqui, o Lucas tá aqui. Oi, Lucas, Eliane, Idílio. Sejam bem-vindos. Professor Vilmar Rocha já tá aqui. Dando um abraço. Esperando o professor Vilmar Rocha entrar. Sabrina, tudo bem? Sabrina, de saúde. Oi, professor, meu presidente, como vai, Vilmar? Esperar pôr o fone. Estou gostando da pontualidade. Você viu, professor? 6 horas em ponto. É para a gente aproveitar mais a live, ficar o tempo Tô- que o Instagram nos permite. Eu estou às suas ordens. Está tudo bem? Tudo bem, professor, eu agradeço a sua presença aqui nessa live com um tema tão importante como o Fundeb. O senhor, com toda a sua experiência, obrigada por disponibilizar um tempo para nós, para a gente debater esse assunto. E principalmente dizer que estou muito feliz, o senhor que é uma referência para mim. Obrigada por poder compartilhar com a gente do seu conhecimento. Hoje nós vamos falar de Fundeb e o senhor trabalhou muito na primeira aprovação do Fundeb, e a gente teve essa aprovação agora na Câmara. Então, eu agradeço muito o senhor poder compartilhar essa experiência com a gente, a experiência sobre educação. Você que é da área também, obrigada. Ô, Sabrina, muito obrigado pelo convite para participar desta live. Eu sou um admirador, é sincero, do seu trabalho como vereadora. Você é inteligente, ativa e comprometida com o que está fazendo. Você entra de cabeça nos seus trabalhos, nos seus projetos e etc. Eu sou, sinceramente, um admirador seu. Sabrina, hoje todo mundo está falando do Fundeb, mas, a rigor, o Fundeb foi criado em 2006, finalzinho de 2006, e entrou em vigor em 2007. Portanto, já lá se vão 14 anos. Eu trabalhei muito na criação do Fundeb, ajudei a colocar de pé o Fundeb. Qual que era a nossa... A iniciativa nossa estava fundamentada em quê? Do Fundeb. Que era o seguinte, duas coisas. A primeira era criar um fundo que desse previsibilidade de recursos para a área da educação. Um fundo que você sabia assim, neste ano eu tenho uma previsão de contar com tantos milhões, bilhões de reais. Então, era previsível, porque um fundo é mais previsível do que você deixar por conta do orçamento, quer a nível municipal, estadual ou nacional. Às vezes, Conta pra gente como que era isso antes da criação do Fundeb, presidente. Acho que o senhor ia entrar nesse assunto, se o senhor puder explicar pra gente. Tá. Antes teve o Fundef, depois é que Uhum. foi criado o Fundef. Antes era assim, dinheiro para a educação, sobretudo para a educação fundamental, para pagamento de professores, dependia dos orçamentos, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual e quanto a nível federal. Por exemplo, o governo federal dependia quanto que ele colocava anualmente no orçamento para os estados e para os municípios. Era muito imprevisível. Uhum. E com o Fundeb se criou um fundo com alto grau de previsibilidade e, além da previsibilidade, uma vinculação direta para a educação fundamental, para a educação básica. Então, a primeira grande coisa é assim, ter previsibilidade. As pessoas saberem com quanto ia contar e que aqueles recursos não seriam depois remanejados e etc. Essa foi a primeira finalidade do Fundeb. Qual foi a outra? Sabrina, na época e até hoje, os professores ganhavam muito mal.
sobretudo os professores Uhum. municipais e estaduais. Ainda hoje, o salário é baixo. Agora você imagina há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. E os municípios e os estados não tinham recurso suficiente para melhorar o salário dos professores. Então, o Certo. segundo grande objetivo da criação do Fundeb foi melhorar, suplementar, complementar os recursos de municípios e estados para o pagamento dos professores. Então nós colocamos de pé, foi um grande avanço. Na época, não foi emenda constitucional, foi projeto de lei. Quem foi o Uhum. relator? Quem foi o relator desse projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara? O bonitão que vos fala, Vossa o, Excelência. o bonitão que nos fala. Então foi um grande projeto. O que está acontecendo agora com o novo Fundeb, que foi aprovado agora na Câmara e que foi para o Senado? Duas coisas. Primeiro, está se fazendo através de emenda constitucional. Então, virou um programa permanente de Estado. Uhum. Ok? E Perfeito. agora ele virou um programa permanente, que está na Constituição. Não, é difícil mudar. E o segundo é que aumentou a participação do governo federal no fundo. Vai aumentando paulatinamente. Então, bacana. O Congresso deu uma demonstração bacana de apoiar o novo Fundeb. Agora, Sabrina, você é vereadora, é agente político. Você acha que só com a aprovação do Fundeb resolve o problema? Longe de resolver. Esse é que Uhum. é o problema no Brasil. Vai depender da gestão dos recursos do fundo. Olha aqui, se nós formos olharmos hoje aqui no Brasil, os recursos para a educação já são volumosos. Se a gente comparar os recursos para a educação no Brasil com outros países, tendo como base a proporção do PIB, o Brasil já destina um grande dinheiro, muito dinheiro para a educação. Agora, não adianta só isso. É a gestão desse fundo, é a aplicação desses recursos, a eficácia disso, a eficiência disso, o acompanhamento disso, para ver os resultados para a educação. Então, isso foi só a primeira parte. Então, a gente tem um longo caminho e esse vai ser o nosso papel. Excelente. Peraí, presidente, eu tenho um gato aqui em casa e toda live ele resolve subir aqui em cima de mim. Deixa eu tirar É. ele aqui. Então, na verdade, você tem aí uma dupla, um gato e uma gata. Obrigada. Mas, meu presidente, Sim, a gente está falando muito nessa questão da educação, que recursos não faltam, né? O que a gente tem é uma falta de gestão em relação a isso. E se nós pegarmos, que é algo que eu defendo, até porque está acho que na minha alçada aqui municipal, a gente ainda encontra muita precarização do ensino infantil e da pré-escola. E a gente percebe que nós estamos longe de alcançar a universalização dessas vagas, e que é uma parte importante. Como que a gente pode tentar corrigir essa questão no Fundeb, para que a gente tenha mais investimentos nessa área? A gente precisa de mais dinheiro ou a gente precisa realmente de focar numa forma de fazer gestão? duas coisas. Antes de eu entrar nesse tema, qual foi o desfecho daquela luta sua que eu acompanhei até um determinado momento em defesa dos professores temporários do município de Goiânia? Qual foi o desfecho? Como é que terminou aquilo? Bom, professor, os contratos eles continuam suspensos, só que a prefeitura criou uma espécie de auxílio para eles, uma espécie de auxílio emergencial, pagando metade do salário para cada um. Só que a gente tem, por exemplo, o professor recebia
R$ 2.500, 2.200, ele tá recebendo 1.200, e o auxiliar estava recebendo uma média de R$ 1.100, está recebendo R$ 600. Então, eles estão com esse auxílio até que as aulas voltem, só que a nossa dificuldade agora que nós pedimos foi a prorrogação dos contratos. A gente aprovou esse projeto de lei para que, enquanto os contratos ficarem suspensos, eles serão automaticamente renovados. E também o acerto, porque a prefeitura não tem feito o acerto de 13º, férias, os professores eles têm que entrar com processo administrativo, demora, e a prefeitura não paga de maneira nenhuma. Então, a gente está tentando ainda resolver essas duas questões. Os contratos continuam suspensos, os professores e os auxiliares estão recebendo esse auxílio, que equivale à metade da remuneração deles. De qualquer sorte, foi uma vitória parcial. Sim. Porque conseguiu esse auxílio, né? Uhum. Não é isso? Então, parabéns. Exatamente, foi uma vitória parcial. Uma luta parabéns. grande. Eu já quero te agradecer, presidente, que eu fui angustiada até o senhor, conversei com o senhor me deu muitas dicas e sugestões. Pois é, parabéns, porque foi uma luta por uma vitória parcial e, com certeza, vocês vão conseguir a vitória total, ajudando a esses professores a ter a dignidade profissional, né? Ter uma dignidade profissional. Parabéns, que eu vi que você foi fundo nisso, você e outros vereadores foram fundo nisso. Parabéns. Voltando aqui a nossa papo. Primeiro, vereadora Sabrina, a educação, e sobretudo a educação primária ou a educação infantil, é uma agenda fundamental para o Brasil. Até porque ela é um tiro de morte. A gente vai na raiz da desigualdade. Uhum. A grande parte da formação do ser humano, do seu caráter, dos seus princípios, do seu conhecimento, do seu relacionamento social, é feito nos 6 primeiros anos de vida, que é a educação infantil. Se a pessoa tem uma boa formação no ensino infantil, ele vai ter melhor saúde, ele vai ter melhor perspectiva de crescimento, tem desdobramentos em outros campos. Na minha geração, há 20, 30 anos atrás, o nosso grande desafio era dar acesso a todos à escola. Há 20, 30 anos atrás, era muito difícil você arrumar uma vaga, ou numa creche, ou numa escola pré-primária, ou na escola infantil. Essa foi a nossa grande luta da nossa geração. Todos os políticos, todos os governos tinham uma frase assim: o governo que constrói uma sala de aula por dia. Tinha que fazer o prédio físico para as pessoas ter vaga. Hoje já é diferente. De uma maneira geral, nós universalizamos o acesso. Ainda falta vaga? Sim, aqui e ali, mas, de uma maneira geral, o acesso está universalizado. Agora, qual que é o nosso desafio? É dar qualidade ao ensino infantil e ao ensino fundamental. Uma condição nos é favorável. Sabe qual é? A tendência do número de alunos do ensino infantil e fundamental está caindo no Brasil, em Goiás e em Goiânia. Por que está caindo? Por causa da queda da natalidade. As famílias hoje têm menos filhos. Então, o número está caindo. Ora, se o número não explosivamente cresce como era no passado, fica mais fácil para a gente fazer a gestão, manejar recursos,
pagar melhor os professores, qualificá-los, qualificar, pagar melhor e dar toda a assistência integral nessa fase da vida. Então, preste atenção, é importante manter os recursos e até ampliá-los? Sim, para a educação. Mas mais importante é a gestão desses recursos, é a produtividade da aplicação desses recursos, é a efetividade da aplicação desses recursos. E é isso que a gente tem que ver. Sabrina, esse é um assunto da absoluta competência municipal. Uhum. Portanto, você, como vereadora, você está fazendo algo, trabalhando, que é da competência do município. O ensino infantil, creches, pré-escola, ensino fundamental, é da competência do município. Aqui em Goiânia, você me mandou aqueles dados de 2018. Uhum. São os mais recentes. São os mais recentes. Tanto do ensino público quanto do ensino privado. Né? E a gente nota que ainda há uma carência grande de creches. Né? Uhum. E segundo, como é que elas estão funcionando? Por exemplo, eu não tenho essa estatística, eu queria até que você olhasse para a gente. Quantas escolas de ensino fundamental tem em Goiânia? Você sabe? Eu não sei. de cabeça não, senhor presidente. Pois é, nós temos que olhar isso, porque a escola de ensino fundamental é muito importante. Esse é um projeto antigo, que muita gente fala do ensino fundamental, porque você aumenta a presença dos alunos na escola e aumenta a formação. Eu não gosto de comparar coisas do Brasil com outros países, não. Eu vejo muita gente falar, mas a educação na Coreia do Sul é isso ou aquilo. Bobagem. Sabe por quê? A realidade, o tamanho, a formação da Coreia do Sul, da Islândia, não sei de onde, é completamente diferente do Brasil. Uhum. Então, eu não gosto desse tipo de comparação. Porque não sei. É claro que você pode analisar isso como referência, mas você não pode comparar coisas que são diferentes, que são incomparáveis e etc. Mas, de qualquer maneira, essa é uma referência. É de aumentar a presença do aluno na escola, que é a escola de tempo fundamental. Essa é uma referência importante no mundo todo. Então, nós precisamos de avançar muito nisso, na qualificação dos professores. Tem gente que é tão idealista, tão esforçado, os professores, da maneira geral, e às vezes falta uma boa formação. Uhum. Eu até imagino o seguinte: nós devíamos criar um órgão, ou público ou privado, uma universidade, só para formar professores, só para atualizar professores, só para capacitar professores. E esse título, quem passasse por essa capacitação, por essa formação, devia ter um benefício, uma recompensa grande. Uhum. É claro que já melhorou muito nesses últimos anos, mas ainda faltamos muito nessa capacitação. Então, a gente espera que esses recursos do Fundeb, todos esses recursos públicos, sejam bem aplicados, com eficiência e na atividade fim, que é o professor. Não adianta, Sabrina, nenhum sistema tem educação de qualidade se não tiver professor de qualidade. Então, nós ainda vamos ter que avançar muito na formação, na qualificação, na capacitação e no incentivo aos professores, para que as pessoas tenham orgulho de ser professoras, como eu tenho. Eu tenho orgulho de ser professor. Então é o seguinte, essa é uma pauta
que nós vamos ter que juntos, essa da educação aqui em Goiânia, nós dois, vamos nós dois fazermos uma parceria e acompanhar essa questão da educação infantil aqui em Goiânia? Você já está fazendo. Não, mas eu preciso de ajuda, professor Vilmar. Claro. Você é da área. Eu me ofereço 0800. Melhor ainda. 0800. Eu atualmente estou sem mandato. Eu atualmente não exerço nenhuma função pública em um governo, mas eu tenho espírito público. Então, eu estou disposto, junto com você, a gente, durante esse ano, o ano que vem, continuar levantando dados, discutindo, influenciando, fazendo propostas, acompanhando o ensino fundamental em Goiânia, que é competência da prefeitura, que é competência do município, né? Então, nós não estamos falando assim de algo que não é da nossa competência. Quando eu falo a competência do município. É muito importante você focar e priorizar isto, porque o grande salto do Brasil em termos de futuro é a qualidade mesmo da educação e principalmente da educação fundamental. Exatamente, professor Vilmar. E eu ando muito pela cidade de Goiânia, em vários bairros diferentes, vou muito às periferias, e o que a gente percebe é que as pessoas estão sofrendo com uma estrutura, com uma falta de estrutura. Nós temos bons professores, nós temos bons servidores que se desdobram, mas que por uma política, não sei bem dizer, enfim, uma política que massacra hoje o servidor, que não valoriza o servidor. Nós temos um índice de pessoas, de servidores pedindo licença saúde por saúde na área da educação. Então, nós tivemos nesses últimos anos realmente uma cruzada, parece que contra a educação do município. E a gente percebe realmente isso na prática, inclusive questões básicas de lotação de professor perto de casa, longe de casa, brigas homéricas com a Secretaria de Educação, a própria gestão. Até ano passado, a gestão da escola, a gestão financeira, era tudo centralizada na Secretaria de Educação. A gente defendeu que isso fosse descentralizado, para que os próprios gestores, o conselho escolar pudesse ter uma autonomia maior. Como lá atrás o Estado fez isso, né? Exatamente. Descentralizou os recursos. Exatamente. Então, a gente percebe que a educação aqui em Goiânia avança muito pouco, tanto na valorização quanto na própria estrutura. Nós entramos com uma representação do Ministério Público Federal, teve uma decisão recente sobre improbidade administrativa em relação ao prefeito Iris, ao secretário de Educação, em relação a 10 CMEs, que são as creches, né, que estavam quase prontos quando o Paulo Garcia entregou a gestão, e que até hoje não foram entregues para a população. Nós estamos falando de um incremento de mais de 1.500 vagas, só com esses 10 CMEs que estavam praticamente prontos. Então, realmente, a gente percebe uma mudança também no sentido de tirar os alunos da educação em tempo integral, para passar os alunos para meio período, também, que eu entendo que é algo que nós deveríamos apostar, que é na educação em tempo integral. O contraturno, isso não existe hoje nenhum projeto nesse sentido partido por parte da Prefeitura de Goiânia. E a gente fala de uma educação, da necessidade de uma educação de qualidade, da necessidade de você valorizar os servidores, mas hoje isso não se reflete na prática aqui em Goiânia. Sabrina, deixa eu dizer, eu não gosto, e acho que é uma falácia, essa ideia da velha e da nova política. Eu acho uma falácia. O que a gente tem é a boa e a má política. No passado, nós tivemos a má
e a boa política, e hoje nós temos a boa e a má política, e é bem provável que no futuro nós vamos ter a boa e a má política. Então, Exatamente. então, é a boa e a má política, não a velha e a nova política. Isso é falácia. Mas é o seguinte, durante décadas no Brasil, uma cultura de um bom gestor era aquele que fazia obra física de infraestrutura, asfalto, pontes, prédios, estradas e etc. Ele fazia uma obra física, ia lá, colocava a placa, fazia inauguração e etc. Então, a lógica da cultura desse tempo era assim: administrar é fazer obras. Num determinado momento da infraestrutura do Brasil, era muito importante, era prioritário fazer obras, porque não tinha quase nada, como, por exemplo, escolas. Era preciso construir escolas, porque senão, aonde que os alunos iam estudar? Construir e equipar. Mas, contemporaneamente, a nova gestão, nós já temos hoje uma razoável infraestrutura. Não é quer dizer que não precisa daqui e ali reformar uma escola, construir uma nova escola, uma nova... Tem, mas não é mais a prioridade. Porque, no geral, nós já temos a infraestrutura. A prioridade é a pessoa humana, é investir no ser humano. Muita gente parece, assim, eu falando assim, parece um discurso romântico, teórico, demagógico, professoral. Não é. O que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos, ao investir na qualificação, na capacitação, no reconhecimento do professor, ao priorizar uma educação de qualidade no ensino infantil. Tem obra? Tem tijolo? Tem cimento? Não. Às vezes até isso é invisível, mas nós estamos investindo no ser humano. Olha que a desigualdade do Brasil é muito grande. Nós, nos últimos anos, criamos um sistema de bolsas. Bolsa Família, Bolsa tal. Foi legal? Foi legal. Tanto que hoje é uma política de Estado. Ninguém pensa mais em tirar bolsas. Ninguém. É uma política de Estado, está consolidada. O custo dessas bolsas não é tão grande com os orçamentos públicos, ela acaba bem pequeno, mas nós estamos tratando da causa. Para nós irmos na raiz da desigualdade, é só a educação. Dar a educação de qualidade para todos. O acesso é isso. Aí nós vamos na raiz da desigualdade no Brasil. Para que daqui a 10, a 20, 30 anos, a gente não tenha esse quadro de desigualdade que nós temos hoje. Então, isso é investir em gente. Não é tijolo, não é cimento, não vai ter inauguração física, não vai ter foguete. O prefeito, o governador não vai dizer assim, essa obra aqui foi eu que fiz. Mas é a nova gestão. Você tem que priorizar esses setores no investimento humano e não na infraestrutura e na obra física. Tem que se fazer obra física? Tem. Infraestrutura? Tem. Mas a prioridade é investir nas pessoas. E é isso que Goiânia está precisando. E é isso que o país está precisando. É isso que nós vamos reduzir a desigualdade e fazer um país melhor. Isso é que é contemporâneo e não mais é prioritário essa mentalidade que governo bom é governo que faz obra. Exatamente, Okay? professor Vilmar. Tem muita gente aqui, eu vou começar. Agradecer a Stephanie, o Bruno Belém está aqui. Um abraço, professor Vilmar. Parabéns, vereadora Sabrina. Obrigada, Bruno, pela audiência. O Márcio,
Ribeiro, Pedro Ivo Guerra está aqui, o Josevan Marcelino deve permanecer lutando pela população, Alfrazão, Carlin Júnior, sempre existiu o político bom e o péssimo. Josevan está falando aqui, concordando com o senhor. Mamãe Cida Garcês está aqui também, não para de comentar aqui. Um beijo, mãe. E um Delmar beijo está aqui. para ela. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui para o público que está nos ouvindo. Esse dia chegou lá a Cida e a Sabrina. Mas a Cida está tão jovem que eu falei, essa é sua irmã, né? Ela achou ótimo. Sabrina, essa é sua irmã, né? Então, um abraço para a Cida. Minha irmã. Irmã da Sabrina. Está tão jovem, tão bem. Tá bem. Quem mais que está aí? João Flávio. Tá aqui João Flávio, a Madalena aqui, ó. Nossa, agora ouvi realmente algo interessante. Diminuir a desigualdade social. Parabéns. A Duda também lá do São Domingos está aqui nos ouvindo, contribuindo com a gente. A Poli, quem trabalha 2 anos tem que ficar 1 ano fora. Está falando em relação ainda aos contratos temporários, né? Que sempre existe essa questão de você não ter o quadro efetivo suficiente, e você sempre tem que ter os temporários, e que acaba que a legislação obriga esses temporários a necessariamente ficarem 1 ano fora desse contrato, né? Olha aqui, ó, apareceu aqui a Vera Henrique. Boa noite, Vilmar Rocha. Os goianos têm muito orgulho de você. Olha, Vera, um abraço para você, obrigado. Tá vendo, professor Vilmar? Cheio de fãs. Ó, o meu ego está explodindo aqui. Que coisa boa! Professor, nós tivemos também uma série com essa pandemia, e eu estou muito preocupada com isso. Eu falo isso desde o início da pandemia, mas isso ainda não está na boca dos políticos e nem das decisões. Eu queria compartilhar essa angústia, e até para a gente pensar, e aí, enquanto partido, enquanto solução para o país, o PSD é uma das maiores bancadas federais, e aqui em Goiânia também a gente vai disputar uma eleição, em relação às escolas privadas. Elas vão ser as últimas a voltarem. Várias dessas escolas faliram, estão em falência. Eu passei os dados para o senhor sobre a educação infantil aqui do município, e mais de 60% de todas as vagas, de todas as demandas de crianças atendidas vêm da escola privada ou conveniada, e hoje não se fala numa espécie de auxílio, numa facilitação. A gente percebe que os planos de auxílio à CNPJ geralmente vêm carregados de muita burocracia. A gente até entende que a gente está falando de dinheiro público, mas a gente precisa realmente começar a pensar num plano eficaz para salvar essas escolas. As escolas menores, as escolas que às vezes não têm uma organização assim, documental ainda muito, uma organização efetiva. Como que o senhor vê isso? O senhor vê, já escutou alguma coisa? O senhor, como professor, qual caminho a gente deve pegar? Sabrina, no dia 27 de março, numa live que nós fizemos com a cúpula do PSD, 27 de março, tá aí, pode pesquisar. Eu disse que o governo federal tinha que repassar recursos para os estados e municípios e para o povo, sobretudo os mais pobres, em função da pandemia. Dia 27 de março, numa live em que estava eu, o senador Vanderlan, o deputado federal Francisco Júnior e o deputado Cineison. Aí alguém falou assim, mas não tem dinheiro. Eu falei, tem dinheiro sim. A União, ela pode emitir moeda, ela não tem limite para endividamento e é uma questão emergencial. Depois a gente vê a questão fiscal. E isso foi feito, viu? Eu sou um crítico do Bolsonaro, acho o Bolsonaro
despreparado para dirigir o Brasil, mas os recursos, isso foi feito. Os estados que perderam receita foram compensados com recursos da União. Os municípios que perderam receita foram compensados com recursos da União. As grandes empresas encontrou algum tipo de campanha, de projeto, inclusive, por exemplo, as empresas aéreas, para salvá-las, ou pelo menos para não fechá-las, para não falir todas. A população mais pobre tiveram o voucher coronavírus, que tem que ser prorrogado até 31 de dezembro, porque é o período da calamidade, é o período mais difícil da calamidade. Então, isso foi feito. E por que não fazer isso para esse ramo das escolas privadas? Até porque, se essas escolas fecharem, para onde que vão esses alunos? O poder público vai ter que oferecer vaga. Uhum. Não vai? Vai ter que gastar dinheiro oferecendo vaga para esses alunos. Você vai deixar as pessoas sem estudar? Então, eu concordo com você que tem que se pensar, tal qual foi feito em muitos setores da economia, um planejamento, um projeto, não um projeto de lei, mas uma negociação. Como fazer para salvar essas escolas, para apoiá-las até 31 de dezembro deste ano. Porque, olha, a verdade mesmo é a seguinte, na minha avaliação, esse ano foi um ano atípico, especial. As escolas podem voltar em setembro? Pode voltar, mas vai voltar capenga, vai voltar com problemas. Nós só vamos ter uma normalização, entre aspas, na minha avaliação, a partir do ano que vem. Porque eu acredito que até o final do ano nós teremos a vacina, até o final do ano, e em janeiro, fevereiro e até março, essa vacina será produzida e distribuída. Então, nós temos que, sim, Sabrina. Aí você me pergunta, o que fazer? Eu não sei. Isso tem que ser analisado, tem que ser estudado, tem que ser discutido. Não é? Eu, inclusive, me coloco à sua disposição. Se você quiser fazer, ou presencialmente, com um pequeno grupo, com as cautelas, ou através de videoconferência, uma reunião com essas entidades que representam as escolas privadas, eu me disponho a participar da discussão, das alternativas, de ajudar, em função da minha longa, extensa experiência na educação. Eu comecei a ser professor aos 19 anos. Uma criança. Uma criança. Eu passei na Faculdade de Direito da Universidade Federal, no vestibular, e fui fazer o primeiro ano de Direito e o primeiro ano de Ciências Sociais. Aí fui dar aula. Eu comecei a dar aula com 19 anos e não parei até agora. E estou feliz da vida de ser professor. Então, eu acho que eu tenho uma experiência, uma contribuição, para ver que tipo de alternativas que tem. Eu, sinceramente, não sei, mas nós temos que discutir isso e eu me predisponho a participar disso. Acho até que você pudesse convidar essas entidades representativas das escolas privadas. Eu mesmo tenho muitos amigos, muita gente aí, para pensar num plano, num projeto, como fazer com que elas não morram, elas sobrevivam, porque senão o Estado vai ter que cuidar disso e provavelmente vai ser muito mais caro e muito mais difícil. Com certeza, presidente. Deixa eu ler aqui alguns comentários. A Juliana está falando o seguinte: Prefeitura instalando containers para abrigar as crianças, nenhuma medida econômica para auxiliar as escolas nesse período pandêmico. O Blênio, boa noite, Sabrina. Como está o seu projeto que autoriza as vans escolares e de turismo a rodar no transporte coletivo, que é outra categoria também
ligadas às escolas e que estão morrendo à míngua, falindo, todas com essas vans com parcelas vencidas, atrasadas, e serão os últimos a voltarem também. A Juliana completa aqui. MP 966 prevê responsabilização dos gestores públicos que se omitirem nas ações de enfrentamento ao Covid e seus impactos econômicos e sociais. E a Vera está comentando, nós temos que procurar forças e ânimo para ter um novo começo no ano que vem. Muita gente reclamando também, né, presidente? Porque é isso, é uma discussão muito importante, a gente discute o Fundeb e a gente viu uma grande mobilização, porque estava tendo aí, às vezes, uma interferência de destinar parte do Fundeb para um programa social, programa de transferência de renda, e acabou que nós tivemos uma mobilização nacional e o Fundeb passou na Câmara com o voto da relatora, sem nenhuma interferência. Então, eu acho que nós poderíamos buscar e chamar essa discussão para salvar essas escolas, até porque nós não temos nem espaço físico para agregar esses jovens, essas crianças, se essas escolas falirem. Então, às vezes, eu tinha feito um estudo, não, perdão, eu tinha visto um estudo, não foi feito por mim, sobre a compra de vagas na rede privada pelo poder público. Então, não sei se a gente já pode começar a pensar em algo nesse sentido. Nós tivemos aqui no estado de Goiás a Bolsa Universitária, que, enfim, ajudou vários jovens a conseguirem se formar. E também, de uma maneira indireta, ajudava as instituições privadas, né? Porque garantia o mínimo de alunos ali. É verdade. Tá aí, essa é uma boa discussão para a gente fazer. Eu sou muito favorável, assim, conceitualmente, à compra de vagas. Porque é muito mais barato você comprar uma vaga numa escola privada do que você construir uma escola, contratar professor, etc, etc, etc. Isso, por exemplo, a Bolsa Universitária foi um sucesso, não é? Mais de 200 mil alunos, ao longo desses anos todos, foram subsidiados para pagar a mensalidade. E foi bom para as escolas também, porque caiu a inadimplência, elas puderam. Então, esse modelo foi interessante. Talvez se possa fazer um tipo de subsídio assim para as escolas, sobretudo o ensino fundamental, que é prioritário. Né? Uhum. Então, essas coisas todas em discussão. É por isso que eu falo para você que é muito importante a discussão e a gestão. Às vezes, ela é mais importante do que você tem recurso, não sabe como aplicar, ou às vezes aplica mal. Né? E cabe a gente, você como vereadora, os representantes, acompanhar isso, fiscalizar isso. Mas não é só fiscalizar e acompanhar do ponto de vista contábil, financeiro. Uhum. Não, é sobre resultados. Se realmente a aplicação daquele recurso daquela maneira está trazendo melhoria da qualidade de ensino. Não é só do ponto de vista financeiro e contábil, tem que se fazer isso também, mas não é só isso. É o retorno para a qualidade de ensino. Porque às vezes você aplica honestamente, mas aplica mal, que não traz retorno. Então, eu acho que o grande desafio nosso, da agora para frente, com esses recursos do Fundeb e os recursos da educação, é a avaliação quanto à efetividade, quanto ao retorno para a qualidade de ensino. Para a gente não ficar gastando sem prioridades, gastando sem eficiência, sem eficácia. Então, esse é um desafio imenso. A eleição municipal, ela é uma eleição pragmática. Ela não é uma eleição ideológica. Ela é pragmática. As pessoas que moram numa cidade, num município, elas querem ouvir os seus candidatos. Não é se ele é capitalista, se ele é comunista, se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é de centro.
Elas querem ouvir o seguinte: o que você, candidato, nos apresenta para melhorar a qualidade de vida nossa? É isso. Ela é a eleição pragmática. É por isso, Sabrina, que eu, particularmente, defendo a tese de eleição de 2 em 2 anos. Eu sou contra a unificação das eleições numa única data. Sabe por quê? Se você colocar todas as eleições juntas, a eleição estadual e nacional vai sufocar a eleição municipal, o debate da eleição municipal. Como é eleição específica municipal, você pode fazer o que nós estamos fazendo, é discutir os problemas da competência do município, como está fazendo hoje com a educação. Né? Então, ela é uma eleição muito importante. Eleição municipal, olha a competência do município. Primeiro, os loteamentos, divisão do espaço urbano. É uma questão fundamental hoje. Segundo, limpeza da cidade. Terceiro, poda de árvores. Iluminação. Transporte público. E outros. Mas dentre esse outro, qual que é o mais importante? Cuidar da educação fundamental, da educação primária, que é competência do município. A saúde básica é competência do município. Olha, outra coisa. Nós lutamos muito e colocamos de pé, lá no passado, o programa Saúde da Família. Isso foi um belo programa para o Brasil. Está vendo? O programa Saúde da Família. Eu me lembro que eu lutei muito para dar dignidade e profissionalizar os agentes de saúde. Nossa! Né? A educação básica, eu lutei demais, eles iam lá em Goiânia, lá em Brasília, eu era deputado federal, eu reunia, apoiava, brigamos. E avançamos. O SUS é um belo programa. É um dos programas de saúde melhores no mundo. Poucos países do mundo têm um programa de gestão da saúde como nós temos aqui, o SUS. Onde que ele foi criado? Na Constituição de 88, que deu a possibilidade hoje de qualquer pessoa ter acesso à saúde. Agora, na pandemia, é uma coisa especial. Então, isso tudo é competência do município. Então, meu amigo, nós temos que ficar muito espertos na hora de escolher os nossos candidatos a vereadora, a prefeito, porque efetivamente é uma eleição muito próxima do cidadão, da qualidade de vida do cidadão. E eu vou priorizar, eu vou andar esse estado todo, eu vou, já estou fazendo isso, videoconferência, lives, todo lugar que eu for fazer isso, eu vou insistir para os candidatos a prefeito, a vice-prefeito, vereador e vereadora, chamar a atenção para eles colocar como prioridade nas suas gestões futuras na educação infantil, na educação fundamental, que é competência do município. É claro, o município vai buscar parceria com o Estado, vai buscar parceria com a União, e o Fundeb é para isso, subsidia. Mas a pessoa tem que pôr na cabeça, assim, se conscientizar, eu vou cuidar disso com atenção e com carinho, porque isso é muito importante e muito prioritário. Então, eu acho que é por aí. Sabrina, 50 minutos já. Pois é, professor. Inclusive, eu vou só fazer uns agradecimentos aqui. O Wilton está falando que concorda com você sobre adquirir vagas na rede estadual. O Sullivan fala o seguinte: como que faz para o prefeito Iris gastar o dinheiro que veio para a saúde na saúde? A gente tem cobrado isso também, que a gente não vê o dinheiro chegando e não vê serviço sendo prestado. O Marco Aurélio está falando aqui: aproveitar e levar tecnologia de vez para as instituições de ensino. E a gente viu com essa pandemia como é importante a gente
municiar os nossos alunos com tecnologia, oferecer internet de qualidade por toda a cidade, que a gente ainda tem um problema de chegar à internet de qualidade nas regiões mais afastadas e das pessoas terem o dispositivo para poder assistir em suas aulas. E o Jucimário está te dando parabéns também. Parabéns, mestre Vilmar Rocha, Jucimário Ribeiro. Tem muita gente também do interior nos acompanhando, professor Vilmar. E para responder a pergunta que fizeram sobre o meu projeto de utilização das vans no transporte coletivo, a Câmara entrou de recesso. Nós vamos voltar em agosto e vamos votar o projeto. Acredito que até o dia 15 de agosto nosso projeto já esteja aprovado em segunda e última votação. Professor Vilmar, quero te agradecer por ter participado da nossa live, por ter contribuído muito, por se disponibilizar para a gente poder levar esse debate das escolas privadas. Eu sei da sua influência no Congresso e, através do PSD e do seu prestígio, nós podemos, inclusive, alcançar patamares maiores que o próprio município de Goiânia, o nosso estado. Então, eu quero agradecê-lo pela disposição e, mais ainda, agradecer por ter dado aí, vai completar 1 hora de live, né? Agradecer ao senhor por essa 1 hora aqui com a gente e dizer que o nosso Instagram está sempre aberto também. Mais uma vez, parabenizá-lo por todo o seu trabalho em prol do nosso estado. Pois é, muito obrigado, Sabrina, pelo convite. Eu gostei de ter participado. Agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam e que reconhecem a nossa luta, o nosso trabalho. Eu agradeço de coração. Eu acho que isso estimula a gente, incentiva a gente manter esses projetos, assim, a gente manter nesta linha, que isso é bacana, eu acho legal. Olha aqui, nós temos muita coisa a discutir daqui até a eleição municipal, o ano que vem, discutir muitas coisas, e eu sempre digo o seguinte, atualmente eu estou sem mandato, eu não tenho mandato, não sou deputado, não sou senador, nada, eu não faço parte do governo, eu estou na minha vida privada, eu voltei para a universidade para dar minhas aulas, eu faço minhas palestras, minhas conferências, no meu escritório de advocacia, mas uma boa parte do meu tempo eu dedico ao público, à sociedade. Eu venho fazendo isso há muitos e muitos anos, acho bom fazer isso, fico feliz em fazer isso, e por isso eu me coloco à disposição para, em outras oportunidades, a gente discutir essa questão da educação e outros assuntos de interesse público. Muito obrigado a você. Dê um abraço na sua irmã, a Cida Gacei. Darei um abraço a ela. Ela é uma guerreira também, como você. Agradeço a todos que participaram aqui, que mandaram mensagem e tudo. E vamos em frente. Sabrina, uma coisa, o ex-presidente Juscelino Kubitschek foi o maior presidente do século XX no Brasil dos últimos 100 anos. Por quê? Não é porque ele construiu as grandes obras, Brasília, as grandes hidrelétricas, as grandes estradas. Mais do que isso, Juscelino foi um grande presidente porque ele criou no Brasil um espírito de progresso, de esperança, de melhorar a vida. Todos os brasileiros tinham aquela esperança de melhorar de vida. Política, ele dizia, Juscelino, é esperança. Nem nós e nem o nosso povo pode perder a esperança. A gente tem que esperança que, lutando, a gente vai fazer um país melhor, uma sociedade melhor. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, gente. Uma boa noite a todos que nos acompanharam. Obrigado, Pablo, o Eilen Figueiredo, todo mundo aí, Lucinda. Beijo a todos, professor Vilmar. Obrigada e até mais. Obrigado. Um abraço. Tchau.